Agora vamos lá, pessoal. Olha só, vocês sabem o que acontece quando você contrata um empréstimo consignado, mas infelizmente o beneficiário chega a falecer, venha a falecer? Vocês sabem quais são as regras? Bom, eu vou trazer aqui para vocês algumas explicações sobre este tema, que é super importante, você deve saber exatamente como funciona, tá? Olha só, empréstimo consignados, né? Aqueles descontados diretamente da aposentadoria ou pensão, tornaram-se uma opção cada vez mais popular entre os beneficiários do INSS, com um aumento de 54% nas concessões em apenas um mês. Apesar dessa popularidade, poucos sabem o que acontece com a dívida quando o segurado vem a falecer. Ao contrário do que muitos pensam, a dívida não é automaticamente extinta. Então, olha só, está dizendo aqui, não significa que a dívida vai sumir, hein, pessoal? Tem algumas regras que precisam ser cumpridas, olha só. Apesar de o INSS e a Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, mencionarem que as dívidas são suspensas com o falecimento, a realidade é outra. Uma decisão da 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deixou claro que a dívida de um empréstimo consignado persiste após a morte do devedor. Então, aqui, de acordo com a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a dívida ela continua existindo mesmo depois que o beneficiário falecer. O juiz federal Pablo Baldivieso destacou que, se não houver seguro que cubra o falecimento, a dívida vence antecipadamente e a herança deve arcar com ela. Olha só a fala, abre aspas. O falecimento do devedor não cancela a obrigação do empréstimo, portanto, o espólio ou os herdeiros são responsáveis pela dívida dentro dos limites da herança, fecha aspas, enfatizou o magistrado. Isso significa que os bens deixados pelo falecido devem ser utilizados para quitar a dívida, mas os herdeiros não são obrigados a pagar do próprio bolso se não houver patrimônio suficiente. Então, olha só, de acordo com o entendimento aqui, se o falecido deixou bens, esses bens devem arcar com a dívida. Não significa que os herdeiros têm que ir lá e pagar do próprio bolso. Não, é de acordo com a herança que o falecido deixou, tá? Segundo Rafael Verdante, advogado especializado, o seguro prestamista pode ser uma salvaguarda, pois garante a quitação do débito em caso de falecimento do mutuário. Abre aspas. Quando ocorre o falecimento de uma pessoa com empréstimo consignado, no passado criou-se a ideia de que esse empréstimo se extinguia. Existia uma lei que previa essa extinção do crédito com a morte do devedor. No entanto, essa lei foi alterada com o passar dos anos e hoje não existe mais essa previsão de extinção imediata com o falecimento do devedor, compartilha Verdante. Então, olha só, não significa que a dívida ela vai ser extinta, como acontecia lá no passado. Agora é diferente. E aí, uma das opções, né, que o aposentado, que o pensionista tem, né, e o beneficiário também, do BPC Loas, tem, seria o quê? Contratar o seguro prestamista, tá, pessoal? Porque se caso vier a falecer, o seguro prestamista ele vai cobrir essa dívida, tá? Olha só o que fala mais aqui pra gente. Caso o devedor não tenha contratado um seguro prestamista, o patrimônio deixado deverá ser usado para pagar os débitos. Abre aspas. Não se herda dívida no direito brasileiro, lembra Verdante.
Por outro lado, o advogado trabalhista aponta que, na prática, muitos bancos acabam não cobrando os valores remanescentes do espólio, especialmente se o falecido não deixou bens, né? Então, olha só, se caso o falecido não deixou bens, aí, infelizmente, o banco não tem como, né, conseguir recuperar essa dívida. Como ele colocou aqui, muitos bancos acabam nem cobrando mais, certo? Mas a lei é clara. Os herdeiros não têm que arcar com o dinheiro do bolso, tá? Então, muitas vezes, a opção, pessoal, é escolher a contratação com seguro prestamista, justamente para se precaver nesse tipo de situação. Gostaram das informações, pessoal? Ficou claro para vocês como funciona?